Até o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora, em nome da economia, está defendendo a vacina. A imunização no Brasil começou meio aos trancos e barrancos e uma série de disputas políticas e de narrativas. E, enfim, apesar de Jair Bolsonaro, como eu costumo dizer, felizmente a vacinação começou, é uma realidade. Mas ainda há muito que ser feito porque a Covid-19 não acabou, continua por aí. Cidades por todo o Brasil tiveram rebaixamento para a fase laranja, vermelha. Eu tenho acompanhado mais a situação no estado de São Paulo, mas a gente sabe, pipocam aí informações de todo o Brasil e surgiram novas variantes, né? Notícias de novas variantes da doença, o que tem, claro, gerado apreensão, preocupação, medo. E o que também tem gerado um outro vírus bastante perigoso, disseminado pelos bolsonaristas, né? E pelos Bolsonaro, as fake news. E contra isso, nada melhor do que a informação. Porque é a vacina contra a desinformação, felizmente, é a gente trazer os fatos. E é sobre tudo isso para ajudar a gente a entender, a desmistificar algumas coisas que estão acontecendo nesse momento com relação à pandemia, à prevenção e o que está ainda por vir. A gente vai conversar agora com o Rivaldo Venâncio da Cunha, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a quem eu dou meu bom dia, já agradeço. Como vai, professor? Bom dia, Maria Tereza, ouvintes da Brasil de Fato. É uma imensa satisfação estar conversando com vocês. Muito obrigada. E, bom, sem demora, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que o que mais tem preocupado nos últimos dias, de fato, são as notícias das tais variantes do coronavírus, que apareceram em território nacional, que estão sendo pesquisadas na África do Sul, em outros locais. Afinal de contas, professor, já dá para saber qual que é a dimensão disso? A população, enfim, está correndo risco com relação a essas variantes e, sobretudo, essas tais variantes que estão sendo noticiadas, propagadas, podem colocar em risco a vacinação, a imunização? Veja bem, Maria Tereza e ouvintes da Brasil de Fato. De fato, é preocupante o surgimento dessas variantes, no entanto, elas eram esperadas. É um processo de replicação desses vírus com esse tipo de composição genética que mais ou menos nós já acompanhamos desde o seu surgimento, as suas classificações. Ou seja, a exemplo do que acontece com outros vírus, quanto mais ele se multiplica entre pessoas de uma forma livre, sem bloqueio de vacinas, maior a possibilidade dessa multiplicação ir sendo alterada e alterando a composição genética desse vírus, a tal ponto que, como aconteceu com o vírus influenza, pegar um exemplo bem clássico, essa multiplicação vai variando a composição genética a tal ponto que é necessário uma atualização da composição da vacina. Neste momento, em relação à vacina para a coronavírus, a Covid, não existe essa preocupação ainda. Nós estamos, os pesquisadores dos principais fabricantes dessas vacinas, têm feito a comparação entre o conteúdo dessas variantes e testando o efeito da vacina sobre elas. Até agora tem se mostrado absolutamente eficaz contra essas variantes, de tal forma que não há motivo para preocupação nesse momento, tipo assim, preocupação como, mas será que a vacina vai funcionar contra essa variante? Não precisa ter essa dúvida. Se esta alteração ocorrer, provavelmente demorará meses e mais provavelmente ainda alguns anos para acontecer.
Muito bom. Bom, falando das vacinas e dessa preocupação, a gente sabe que o Brasil sempre foi referência em campanhas de vacinação, né? A vacina X para combater doença X, só que agora, claro, a gente está vivendo uma pandemia. Alguns imunizantes, né? Aqui no Brasil especificamente, temos 2, né? Vislumbrando aí já, né? Em atividade do processo de imunização para tentar combater o avanço da pandemia. Agora minha pergunta é sobre a questão da vacinação em massa. Diante de todo esse cenário, sempre surge, professor, aquela dúvida assim: eu já me contaminei, eu preciso ser vacinado? Né? Ou ainda, eu não estou em risco, né? Um dos filhos do Bolsonaro até propagou, né, essa fake news, falou assim: eu tenho sistema imunológico forte, não preciso me vacinar. Afinal de contas, a vacinação em massa é necessária nesse processo que a gente está passando? É importante, importantíssimo, porque por se tratar de um vírus novo que está provocando uma doença nova, nós não temos absoluta certeza sobre quanto tempo esta proteção adquirida a partir da infecção natural, ou seja, entre essas pessoas que tiveram a doença, quanto tempo esta proteção, esses anticorpos irão durar. De tal forma que é sim recomendada a vacinação para as pessoas, mesmo aquelas que tiveram a doença. Muito bom. A gente tem também vivido, enfim, como eu disse na abertura da entrevista, felizmente começamos, né, aos trancos e barrancos, mas começamos o processo de imunização. Mas demoramos, ainda mais comparado ao calendário de outros países. Essa demora pode impactar em que medida o tempo em que a gente ainda vai conviver com a Covid-19? A gente está com um problema de áudio, professor. A gente está com um problema... Ah, voltou. Desculpe, não, tranquilo. Eu que vacilei aqui. Por favor, pode retomar. Nós temos um brilhante Programa Nacional de Imunização, exemplo para o mundo, que é do nosso Sistema Único de Saúde, patrimônio da sociedade brasileira, o nosso SUS. O PNI é, inclusive, anterior ao SUS. Agora, nós não temos a mesma fortaleza do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico. Tem nos faltado ao longo das décadas, e eu diria inclusive de séculos, o devido incentivo à produção, ao desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos vivido nos últimos 4 anos, mais ou menos 5 anos, uma redução substancial do incentivo para a pesquisa científica, em especial aquelas desenvolvidas nas universidades brasileiras. Isso fez com que, Maria Tereza, nós nos deparássemos diante de uma nova doença, diante de uma pandemia, sem termos o domínio tecnológico para desenvolver a nossa própria vacina, ao contrário de outros países. Ou seja, nós ficamos refém de vários acordos de cooperação que temos, muito bem sistematizados, muito bem escolhidos esses acordos, mas são acordos, não são desenvolvimento próprio. Isso fez com que houvesse um certo atraso na implantação do programa de vacinação. Como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. Nós ainda somos um país que temos e oferecemos o acesso público, não é gratuito. A vacina não é gratuita, ela é pública. Ela é paga por nós, cidadãs e cidadãos. Então, nós temos um dos melhores programas públicos de vacinação e ele, com certeza, já está dando e continuará dando a sua resposta para a sociedade brasileira, em que pese alguns percalços, algumas negações que fazem parte do processo do contraditório, do desenvolvimento e da afirmação do processo democrático de construção de uma sociedade. Muito bom. Agora eu queria falar um pouco de prevenção, porque, claro, a vacinação começou, mas ainda estamos no primeiro grupo prioritário. Vai demorar ainda mais com esses rolos todos de fura-fila, enfim, que a gente tem acompanhado. O fato é, a gente ainda tem que fazer o isolamento, ainda tem que se prevenir. E aí eu separei aqui alguns itens, professor, para a gente, enfim, para o senhor me ajudar a explicar.
aqui. Primeiro, máscaras, né? A gente sabe da importância do uso da máscara, mas recentemente alguns países proibiram o uso da máscara de tecido, que é muito difundido. Eu mesma utilizo, estou com a minha aqui no Brasil. A França, salvo engano, que proibiu. Afinal de contas, pergunta 1, a máscara é importante em que medida para proteger, se proteger para prevenir a doença? E 2, a máscara de tecido é eficiente? De novo. Professor, de novo a gente teve um problema com o áudio. Eu não sei se Não, é que está entrando do apartamento do lado tá. o som aqui. Tudo bem. Eu desligo para não atrapalhar você. Não e aí tem acabo problema. esquecendo. Então retoma, por favor, o começo. Isso, bora lá. Para as duas respostas, para as duas perguntas, as respostas são positivas. A máscara de pano funciona e precisamos continuar com todas aquelas medidas de precaução. Tanto a higiene pessoal, mãos, face, rosto, óculos. Quem usa óculos tem que higienizar os óculos também. Nós falamos muito somente de lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. É preciso lavar as mãos, lavar os óculos, celular, enfim, todos esses objetos com os quais nós temos contato, e o rosto também. Em relação à utilização ou não de máscara de panos, nem tudo que esses países europeus que estão em outro patamar, vão adotar, necessariamente nós, um país de terceiro mundo, infelizmente, ainda em desenvolvimento, que vivemos esse verdadeiro apartheid social secular que nós temos aqui no nosso país. Nós somos um dos países que tem no mundo, Maria Tereza, em minha opinião, uma das mais vergonhosas e repugnantes desigualdades sociais. Então, não necessariamente nós teremos condições de estarmos usando máscara descartáveis várias vezes por dia, como tem sido preconizado nesses países europeus. Certo. A outra pergunta você já explicou um pouco, professor. Sim, lavar as mãos, fundamental. Esse detalhe dos óculos é bem importante, porque eu não fazia isso até pouco tempo. Estou falando aqui para vocês e aí soube dessa importância. Os celulares nem se fala, até porque muita gente dorme com o celular, né? Que nem bichinho de pelúcia, assim, do lado da cama. E aí acaba sendo complicado. Queria saber sobre a história da gente dar banho nas compras, né? Que isso virou até meme no ano passado. A gente chegava com os alimentos, fazia hortifruti ou trazia a pack de leite, enfim, não importa, e lavava. Recentemente, o Drauzio Varela, que virou um garoto propaganda, né, da prevenção da Covid do ano passado, até porque fala para multidões, disse que não é bem assim, que existem outras medidas mais eficientes. Afinal, precisa continuar dando banho na compra ou não? Veja bem, Maria Tereza, nós temos por tradição observar, né, se quem é mais atento, muitos dos objetos que nós compramos no cotidiano, seja em feiras livres, seja em hortifrutis, seja em supermercados, muitas vezes estão bem empoeirados. Aquilo não se trata de higiene, de medida de prevenção anti-Covid. Trata-se de medidas de higiene básicas, né? Muitas vezes nós passamos e observamos que os objetos estão sujos. Então, esses objetos que muitas pessoas manuseiam, antes da Covid, nós já costumávamos higienizá-lo, por uma questão de higiene mesmo. Não se trata de prevenção necessariamente da Covid. Guardadas as devidas proporções, como criou-se também outra febre durante o início da pandemia, que é deixar os sapatos, por exemplo, que quem utilizou, deixar no corredor antes de entrar nas casas, né? Do ponto de vista de prevenção da Covid propriamente dito, o impacto disso é mínimo e ínfimo. Uhum. Ninguém vai estar tocando depois, acariciando o sapato, passando a mão no rosto. Agora, do ponto de vista de quem pode ter pisado em objetos, enfim, quaisquer outras coisas, nas calçadas, nas ruas, e não querer entrar na sua casa com o sapato sujo, isso é outra coisa. Mas do ponto de vista de uma medida eficaz anti-Covid,
impacto mínimo. Entendi. Muito legal. Para a gente terminar, a história do álcool. Bom, enfim, álcool gel para as mãos, quem não tiver água, o melhor é sempre lavar a mão, claro, mas é que às vezes você acaba não tendo acesso a isso. E o álcool 70 para essas outras limpezas, né? Me corrija se eu estiver errada, professor. Mas quem não pode comprar álcool? Misturinha de água sanitária com um pouco de água, que tem gente que tem feito isso. Vale, é eficiente? Água e sabão. A água e sabão é a melhor proteção. Não precisa ter álcool gel. Se as pessoas se cuidarem, manterem a distância Porque você sabe, Maria Tereza, tem pessoas com as quais nós estamos conversando, que isso antes da pandemia, antes da Covid, que lá no imaginário nosso, assim, no inconsciente, a gente pensa, se eu tivesse um guarda-chuva aqui na minha frente agora. Infelizmente é assim, é a realidade. Tem pessoas que falam e exalam um monte de gotículas, isso antes da pandemia. Então, manter essa distância entre as pessoas, tendo a proteção das máscaras, que ambos estejam utilizando as máscaras, isso é fundamental. Sentiu, teve contato com a pessoa, pegou na maçaneta, ou com essas pessoas com as quais nós vamos conversar, que expelem uma quantidade maior de gotículas quando estão falando, quase que é uma mini chuva, né? Então, aí lavar o rosto depois, lavar os óculos, é importante. A gente isso independe de Covid. Então, é uma medida de higiene que você há de convir. Isso que eu falei brincando, né? Mas você sabe que tem pessoas que quando estão na noite, então, o pessoal depois tem algumas pessoas amigas que depois que bebe umas, então sim. Ficam assim. Exatamente. Então, aí fica mais liberado, né? Exato. Isso. Essas medidas de higiene, elas são fundamentais. E o uso da máscara é fundamental, e manter essa distância pessoa a pessoa. Gostaria de chamar a atenção aqui para que vocês dos meios de comunicação, cobrem as autoridades em relação ao transporte coletivo, transporte de massa. Ainda tem sido um dos principais responsáveis. Alguns desses ônibus, desses metrôs, desses trens, andam com as pessoas parecendo uma lata de sardinha apinhada, uma fungando no cangote da outra. É importante que as autoridades sanitárias observem e fiscalizem esses meios de transporte coletivo. Isso que você falou agora, Rivaldo, é verdade, porque não tem condição, né? Você pega o trem cheio, eu tenho conseguido, felizmente, vir de transporte individual, mas nem sempre. E aí você realmente, mesmo com a máscara, você tá aqui, ó, né, na pessoa. Você não consegue, você não tem para onde sair. E aí não tem máscara que resolva, né? Não adianta. Bom, quero agradecer muito Rivaldo Venâncio da Cunha, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que pode parecer óbvio, professor, mas para a gente esse tipo de conversa aberta, até um pouco mais leve, é importante para a gente informar, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima aqui na Rádio Brasil Atual e TVT. Um grande abraço. Bom dia, professor. Parabéns para vocês. Um beijo. Tchau. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.